O senhor saiu do Brasil com 7 anos de idade. Quando que o senhor entendeu o que aconteceu com o seu pai com o Brasil? E depois, como é que o senhor lidou com o fato de que aquilo aconteceu num contexto de muita conturbação política e econômica? O Brasil não ia tão bem economicamente, politicamente. Quando que o senhor entendeu o que aconteceu e como é que o senhor avaliou aquele período em que o seu pai ficou na presidência do país? Olha, num primeiro momento é evidente que uma criança de 7 anos não tem a dimensão da tragédia que estava acontecendo no país. O governo João Goulart, quando decide ir para a praça junto ao povo para fazer as reformas, era exatamente para tirar o país daquela crise política e econômica que se encontrava, herdada, diga-se de passagem, da época do desenvolvimentismo. Nós não fizemos Brasília sem fazer a maquininha funcionar. A inflação, que em 1964, em abril de 64, era de 42% e projetada ao final do ano de 64%, era grave sim, mas não foi maior do que a inflação pós-ditadura que nós herdamos. Nos prometeram que o bolo ia crescer para depois dividir e até hoje comeram o bolo, levaram a farinha, levaram os ovos e nós estamos aí pagando a herança da ditadura. Então, a dimensão nós vamos ver no exílio, porque o exílio constrói em nossas almas o espírito de aves migratórias, daqueles que têm que migrar porque não podem voltar à sua pátria. Então, o exílio nos deu a dimensão da tragédia brasileira e deu a Jango, não é, as saudades de não poder voltar ao seu país. Jango se torna o único presidente constitucional desse país a morrer no exílio. E essa história é só o destino que otorga àqueles que lutam pela liberdade, que lutam pela democracia e pela justiça social do país. Alguma coisa semelhante com o que o Jango propôs lá atrás sejam possíveis ainda hoje? A gente tem um governo que era muito próximo ao povo, o governo do PT há mais de 10 anos, e havia uma expectativa muito grande de que eles conseguissem fazer esse tipo de realizações e não conseguiram. Ainda o senhor acredita que isso vai ser possível no futuro? Olha, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. A reforma bancária proposta, o governo do PT, eu acho que representou, depois de tantos tempos de ditadura e depois dos governos liberais, né, do Fernando Henrique e os anos que antecederam a ele, Sarney e Itamar, foram governos que estavam num período pré-abertura, né? Eu acho que o governo do PT, quando assume o governo, ele tem evoluído muito em algumas questões do desenvolvimento social, mas as estruturas econômicas não foram mexidas. Nunca nesse país banco ganhou tanto dinheiro quanto no governo PT. Nunca. Hoje... Isso é importante ser falado. Nunca. Então a reforma bancária é um negócio que não se fala isso. Então, as reformas estruturais têm que vir de acordo com as necessidades do país. Então a reforma bancária é necessária, e quando eu digo a reforma bancária, é para a distribuição do crédito nacional. Não pode mais ser possível que tudo o que tem que ser financiado na área social desse país fique à conta do Tesouro Nacional. Os 3 maiores bancos, eu disse isso hoje na palestra, os 3 maiores bancos privados do país, de 2007 a 2011, tiveram um lucro líquido de 56 bilhões de reais, e isto sem obrigação de financiar, não de dar. Não é fundo perdido que eu estou falando, de financiar a habitação popular, a agricultura familiar, escola, educação. Então nós temos que rever esse posicionamento. Eu acho que a distribuição do crédito é uma obrigação dos bancos privados. Eu não estou dizendo que nós temos que nacionalizar banco, mas tem que instrumentalizar a distribuição do crédito brasileiro para que ele possa atingir as camadas populares e não somente se autofinanciar, né, os grandes conglomerados dos quais ele fazem parte, inclusive aplicam esses lucros em fundos desses conglomerados.